Oi pessoal, eu sempre fui uma criança com um gosto meio estranho. Eu amava vídeos com um tom mais teórico, mais assustador. Eram vídeos com voz de narrador espanhol. Incrivelmente me entretinha muito quando eu era criança. Recentemente eu revisitei esses vídeos e foi uma experiência maravilhosa. Sim, nesse vídeo eu vou revisitar essas teorias que foi destruída com o tempo. Assim, vamos nessa. Na terceira temporada, uma coisa que intrigava a comunidade é essa frase do Simon. Parte da Escandinávia eu levei pra casa e mostrei pra minha noiva Simon. Também esse quadro e essa foto, que era uma mulher misteriosa com o codinome Beth. E com nenhuma informação sobre a personagem, a comunidade resolveu teorizar em cima. E as duas hipóteses mais famosas na comunidade daquela época eram as seguintes. Essa teoria se originou por causa das aparências físicas das duas personagens, que eram bem parecidas. Por exemplo, o óculos é praticamente idêntico, e um detalhe que dá gás para essa teoria é esse bichinho, que é visto completamente igual, com cores diferentes, é lógico, na jaqueta do Simon, que no futuro a gente vai descobrir que são parasitas científicos, que ele se alimenta com a inteligência do usuário. Se tu forçar um pouquinho a vista, dá pra ver uma semelhança com as jaquetas. Se tu forçar muito, aliás. E agora eu vou contar a história dessa teoria, que não fazia eu dormir bem à noite quando era criança. Beth foi uma sobrevivente da Grande Guerra dos Cogumelos com muitas sequelas. A graça a radiação em gás tóxico, mudando completamente sua aparência, deixando ela com um tom mais averdeado, a cor de pele dela. Para sobreviver nesse mundo destruído, cheio de zumbi para todo lado, ela resolveu sacrificar as próprias memórias. Usando esse colar misterioso, que ela não sabia direito o que servia, mas a graças aos estudos que Simon fazia em artefatos, ela sabia que aquilo ia dar mortalidade para ela. Mas ela não sabia de um detalhe, que aquilo ia fazer ela se esquecer de tudo no seu passado. E pronto, acabou a história. Voltando, tem alguns detalhes dessa teoria que eu queria comentar. É que essa frase daqui... Sanidade! Então, talvez a Beth, minha princesa... Coincidência ou não, o Simon chama a Beth de minha princesa nas fitas dele. Assim, o sobrenome da Beth poderia ser princesa, igual das fitas do Simon. Também tem esse episódio que tem esse diálogo aqui. Meus pêsames. Como sua esposa morreu? O quê? Bizarro, como essa teoria se conecta perfeitamente com a série. Até parece que os escritores botaram isso de propósito pro público perceber. Mas infelizmente não é a situação. No evento, algum fã comentou sobre essa teoria pra Rebecca. E ela falou não. Mas não foi só isso. Ela falou também que, no entanto, haverá mais episódios sobre a Beth no futuro. Infelizmente, esse episódio que eles estavam falando é o episódio Beth, que destruiu completamente essa teoria. Mas tinha outra muito famosa na mesma época, que eu vou comentar agora. Essa teoria se baseia muito nas aparências físicas da Beth e a princesa Jujuba, e também esse detalhe, que a princesa favorita do Rei Gelado é a princesa Jujuba. Poderia ser um ponto cômico da série, que poderia ser a sua amada esposa. E a última coisa dessa teoria também tem, é que o mesmo bichinho que o Simon tinha nela. E é isso. Por aqui acaba a teoria mais famosa da Beth, da comunidade. E sendo sincero, eu prefiro muito mais a primeira teoria, que a Beth é a princesa doutora. Ela faz muito mais sentido, tem muito mais detalhes, tem muito mais nuances do que a princesa Jujuba. A princesa Jujuba, o argumento é, as pessoas têm aparência igual. Se tu forçar muito, ela é. Essa teoria tem várias variantes de quem poderia ser a mãe do Finn, mas eu vou contar as mais legais, assim vamos nessa. No episódio Creepy, na mansão que geral vai por causa do aniversário do Finn, é visto dois quadros muito suspeitos, que não pareciam uma criatura mágica ou uma variante humana, parecia claramente um humano. Nesse mesmo episódio, o Finn vê uma mulher fantasma, que só aparece pra ele, e também no episódio Rei Minhoca, essa mesma mulher aparece nos medos do Finn. E agora, com toda essa informação que eu acabei de te dar nesse momento, vamos ir para a teoria. O Finn morava com seus pais, podre de grana. Com toda essa riqueza, a família do Finn resolveram comprar uma mansão gigantesca, mas infelizmente o acidente aconteceu. Era um dia normal. Ela estava lendo a carta do seu marido. A senhora botou o Finn na cadeira ao lado dela, mas no momento que ela estava indo pro telescópio, nessa andada até o telescópio, ela caiu direto no mar. E o Finn, com seu jeito heróico desde a infância, saiu da cadeira e pulou no oceano. O Finn conseguiu sobreviver, ele foi pra costa e conheceu dois cães que adotariam ele e cuidaria ele como fosse um filho. Mas sua mãe, infelizmente, sofreu demais com isso.
Porque quando ela estava caindo, ela sem querer ativou uma bomba, assim desfigurando completamente a aparência dela. Mas mesmo assim, ela conseguiu sobreviver no acidente e voltou para a mansão. Preocupada com seu filho, ela tentou procurar em todo lugar na mansão e não achava ele em lugar nenhum. Mas com toda essa radiação, ela acaba morrendo nesse processo. Mas ela durou muito para alguém que estava com radiação, mais ou menos 2 dias. E por aqui acaba a teoria. O bom dessa teoria é que ela explica por que só o Finn consegue ver ela, por causa da sua ligação paterna. E o último detalhe dessa teoria é que um dos quadros tem a aparência muito parecida com a mãe do Nice Finn, do universo de Farm World. Se tu tiver algum problema de visão claro, tu consegue ver a semelhança. Essa teoria é que Fiona Cake se passa antes dos acontecimentos de Hora de Aventura. Essa teoria se sustenta nessa fase da Bonnie. No lugar, meu tio-avô Gumball cortou todas as árvores caramelo numa E única... coincidência ou não, é o mesmo nome do Príncipe Doce. No outro episódio é visto a mesma gola da Fiona sendo mordida pelo... Eu esqueci o nome daqueles bichos. Abaixo da gola da Fiona dá pra ver um gato, que poderia ser a Cake. E também essa teoria se conecta com a história do Rei Gelado, já que o Rei Gelado já viveu muito tempo. É nada bizarro, o Simon escreveu uma história sobre 2 garotas que salvavam o mundo, mas com algumas informações distorcidas sobre essas histórias. E também um detalhe que eu gosto muito dessa teoria é que o Macholi é o rei dos vampiros, e a Macerine era uma serva dele, que a Macerine precisou matar ele para acabar com a gangue dos vampiros. Mas no momento que o Macholi estava morrendo, resolveu morder ela, criando a última vampira existente em Oa. Voltando para Fiona, até hoje a gente não sabe o que o Lich ficou fazendo antes que o Billy dê uma voadora nele. Mas nessa teoria responde essa pergunta. Fiona Cake, uma das maiores guerreiras, estava enfrentando o maior oponente de Oa, Lich. Mas infelizmente fracassou completamente esse plano, sendo no processo morrendo, e junto com o resto dos pessoais de Fiona Cake. Mas você pode estar se perguntando, nossa, mas por que não tem nenhum resquício sobre essa história em Hora de Aventura? Uma personagem que pode responder isso é a Princesa Fantasma. No flashback dela é falado que antes de ela ser uma Princesa Fantasma, era a Princesa Guerreira, mostrando que a vida e a sociedade se levantam a qualquer ameaça que for. Como faz mais ou menos anos que isso aconteceu, não sobrou quase nenhum resquício sobre isso. Pô, essa teoria é muito boa. Não boa tipo de fazer sentido, mas é boa porque o conceito é legal. O bom dessa teoria é que pode conectar com uma teoria péssima que eu vou contar agora. Essa teoria se baseia na outra teoria, que Fiona Cake se passa no passado, de Oa, implica que a Fiona é a mãe do Finn. É por isso que o Finn tem um espírito heróico tão forte assim. E o pai do Finn dessa teoria, que não chegou na série por razões desconhecidas, que o Billy fala pro Finn é que o pai dele estava vivo. Quando o Finn fala da mãe, o Billy fala que ela morreu. E aqui acaba a teoria, não tem mais nada pra comentar sobre essa teoria, só péssima mesmo. Agora vamos pra teoria mais legal pra eu terminar o vídeo com aquele jeito. Essa teoria se originou no primeiro episódio, Pânico da Festa do Pijama. Pessoas com olhos de águia conseguiram ver um ser que não era doce, era o nosso Finn. Graças a esses 2 segundos, criaram as 4 teorias mais famosas sobre esse acontecimento, que eu vou comentar as 4 teorias juntas. Primeira, é o experimento da Princesa Jujuba sobre o substituto do Finn. Mas por que a Princesa Jujuba ia fazer isso? Se o Finn não estiver disposto a ser um herói, vai ter sempre substituto para fazer as obrigações de herói dele. E né, não é tão impossível assim a Jujuba fazer um clone do Finn. A gente já vimos isso na série e é bem possível. E a outra teoria é que é só um fã do Finn fantasiado de Finn mesmo, que foi infectado. E a outra teoria é que esse Finn era o Finn da versão piloto, que foi infectado e virou um monstro. E a última, que faz mais sentido para mim, como era o primeiro episódio, os animadores tentaram fazer de tudo pro pessoal comentar sobre a série. Botei esse boneco mesmo pra formatar a comunidade, que na verdade não tinha nenhum aprofundamento sobre esse boneco. E esse é o fim do vídeo. Um vídeo mais simples do que o normal, para eu voltar ao hype de fazer vídeos. E um adendo que eu preciso deixar aqui, a fonte que eu usei para fazer esse vídeo tá aqui na descrição. Vê me lá, porque é bem legal os conteúdos. E também deixa o like, se inscreva no canal. E tchau!